Fóton é um conceito que aparece frequentemente na mecânica quântica. Apesar de ser um conceito comum, definir o que é um fóton não é uma tarefa tão fácil assim. Por exemplo, normalmente a gente diz que o fóton é uma partícula que compõe a luz, ou a radiação eletromagnética de uma forma geral. Mas a palavra partícula aqui nessa definição já causa um certo problema, porque o fóton também tem características ondulatórias. Por exemplo, a gente diz que o fóton tem uma frequência ou um comprimento de onda associado a ele. Então como é que eu vou falar que o objeto é uma partícula se ele tem um comprimento de onda? Então, assim, aí fica essa pergunta, O fóton é o quê? Uma partícula ou uma onda? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, A gente vai falar o que é um fóton, e como que esse conceito surgiu na mecânica quântica. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica, que a gente vai falar sobre física quântica, os seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. O termo fóton só começou a ser usado na mecânica quântica a partir da década de 1920, mas o conceito de fótons é um pouco mais antigo, Ele está ali bem na origem da teoria. Então, a origem da teoria quântica a gente pode dizer que ela começou ali com algumas ideias apresentadas por um físico chamado Max Planck em 1900, e essas ideias já envolviam o conceito de fóton. O Planck queria resolver um problema que ficou conhecido como catástrofe do ultravioleta. Esse problema era basicamente um problema em que existia uma discordância entre resultados experimentais e a teoria vigente na época. Então, a teoria usada na época, a teoria eletromagnética clássica, ela não dava conta de explicar certos resultados que surgiam quando experimentos eram feitos usando um objeto que na física a gente chama de corpo negro. E aí isso então gerava uma discordância entre experimento e teoria, E esse problema é chamado de catástrofe do ultravioleta. A gente tem um vídeo que aparece aqui no card, vai estar na descrição também, que a gente gravou falando em mais detalhes sobre esse problema. Nesse vídeo aqui a gente não precisa de muitos detalhes sobre esse experimento, O que interessa pra gente é o seguinte: o Planck ele vai usar uma abordagem inovadora para resolver esse problema, E essa abordagem envolve a introdução do conceito de fóton, sem usar a palavra fóton. Como eu disse, esse experimento, essa explicação do Planck, o artigo do Planck é publicado, que explica que apresenta essa explicação alternativa para esse problema da catástrofe do ultravioleta. Ele é apresentado em 1900, e o termo fóton começa a ser usado só na década de 20. Então o Planck resolve esse problema introduzindo o conceito de fóton. E como é que ele faz isso? Bom, a radiação eletromagnética ela era pensada aqui nessa época pela teoria clássica, pela teoria do eletromagnetismo clássico, como se a radiação era considerada como uma onda, Então era um fenômeno ondulatório. Assim, a radiação eletromagnética ela está em todos os lugares, A gente usa a radiação eletromagnética em várias tarefas do dia a dia, Por exemplo, a luz é uma radiação eletromagnética, O micro-ondas usa uma radiação eletromagnética para aquecer os alimentos, A gente tem transmissão de rádio, por exemplo, é feita através de ondas eletromagnéticas também. Então essa radiação eletromagnética ela está presente em todos os lugares e ela até esse momento era descrita como se fosse uma onda. As ondas eletromagnéticas. Então a luz, por exemplo, um feixe de luz era pensado como algo composto ali por uma onda, Era uma onda que viajava no tempo, então que viajava ali no espaço, Então a gente tem a energia espalhada ali no espaço, Quando a gente tem uma onda, a onda ela se caracteriza por isso, Assim, você tem energia espalhada no espaço. Só que considerando esse modelo teórico para radiação eletromagnética, os físicos não conseguiam explicar esse resultado que envolvia esse objeto, que é o corpo negro, E isso gerava uma discordância entre o experimento e a teoria, Então, os resultados experimentais não coincidiam com as previsões teóricas. E aí, para resolver esse problema, o Planck propõe algo que é muito, muito inovador, que é o seguinte: ele fala assim, ao invés de considerar que a radiação eletromagnética é uma onda, vamos considerar que ela é formada por pequenos pacotes de energia. Então, ao invés de imaginar que um feixe de luz era, uma energia espalhada de forma contínua no espaço, a gente imagina que o feixe de luz agora é composto por pequenas partículas, que são esses pacotes de onda, e o conjunto delas é o feixe, Então, elas compõem o feixe. Então, aqui ele está trocando uma representação, um modelo ondulatório da radiação eletromagnética para um modelo corpuscular. E esses pacotes de energia, esses corpúsculos, essas partículas que formam esse novo modelo, que nesse novo modelo formam a radiação, a luz,
são os fótons, né? Então, os fótons são essas partículas que constituem ali a radiação eletromagnética. Mas como eu disse antes, né, o Planck não deu o nome fóton para essas partículas ali nesse momento, né? Então isso aqui acontece mais ou menos em 1900 que ele publica esse artigo, né? E esse nome surge 20 anos depois. Mas o conceito de fóton é esse, né? É introduzido na física dessa forma. Então os fótons são os pacotes de energia que constituem a radiação. Bom, então quando a gente apresenta esse modelo, né, quando o Planck apresenta esse modelo, ele está sugerindo que os fótons são partículas, né? Mais ou menos. Quando o Planck apresenta esse conceito, né, de pacotes de onda, de fótons, ele diz que a energia de cada fóton é dada por essa expressão, né? Então, E é igual a hν. H é uma constante que ficou conhecida como constante de Planck. E esse Ni aqui que aparece na equação é a frequência da radiação. Então, a energia do fóton depende da frequência dele. Bom, mas se ele é uma partícula, como é que ele tem frequência, né? Frequência é uma grandeza associada, né, a uma propriedade de ondas, né, não de partículas. Então, se o fóton é uma partícula, como é que ele tem uma frequência? Aqui a própria linguagem da mecânica quântica fica confusa, né? Porque a gente vai falar que o fóton é uma partícula que compõe a luz ou a radiação eletromagnética, mas a gente vai depois falar da frequência do fóton, do comprimento de onda de um fóton, e essas são características, não são características de partículas, né? Então, o fóton não é bem uma partícula, no final das contas. Essa confusão, né, essa dificuldade de identificar, de falar de qual que é a natureza do fóton, né, se ele é onda ou partícula, isso é uma característica da mecânica quântica chamada de dualidade onda-partícula. Tá? O fóton não é o único objeto da mecânica quântica que está submetido a essa dualidade onda-partícula, não. Né? O fóton, ele faz parte, o fóton, né, seria uma mudança de modelo, né, da radiação eletromagnética que era considerada onda e aí recebe um tratamento corpuscular. Agora, quando a mecânica quântica avança mais para frente, tem um outro físico importante chamado de Broglie, que vai propor um mesmo raciocínio, né, só que um raciocínio inverso, né, só que para coisas que a gente considerava como partículas. Por exemplo, elétrons, ele vai propor que elétrons têm propriedades ondulatórias também. Né? Então, os objetos da mecânica quântica estão submetidos a essa coisa que é chamada de dualidade onda-partícula. Então, como é que a gente vai responder uma pergunta que é muito legítima, que é a seguinte: o fóton é uma onda ou ele é uma partícula? Como é que nós vamos responder isso? Uma forma segura de responder essa pergunta é dizer que os objetos da mecânica quântica não têm propriedades definidas antes de um experimento, ou fora de um contexto experimental, eles não têm propriedades bem definidas. O que significa isso? Significa que em alguns experimentos a radiação eletromagnética exibe um comportamento, entre aspas, né, ondulatório. Tá? E em outros experimentos, e aí quando eu tenho esse caso, né, em que a radiação, eu consigo medir propriedades ondulatórias da radiação, por exemplo, um experimento de fenda dupla, esse é o caso, aí eu digo que eu estou observando ali um fenômeno ondulatório. Agora, acontecem que existem outros casos em que a radiação, ela assume, ela tem, a gente consegue detectar propriedades corpusculares associadas à radiação. E nesse caso a gente diz que a gente está observando um fenômeno corpuscular e não um fenômeno ondulatório. Nota que para entender isso que eu estou falando aqui, é importante entender o que é um fenômeno, né? Porque geralmente a gente usa essa palavra fenômeno para representar para se referir a algum evento da natureza, né, que acontece e que, a princípio, é independente de qualquer meio de observação ou de qualquer aparato experimental que é usado para observar o fenômeno. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente vai dizer que, sei lá, a erupção de um vulcão em um outro planeta qualquer é um fenômeno, né? E essa erupção, ela não precisa ser nem detectada, medida por um ser humano, ou não precisa de um experimento, não precisa ter nenhum experimento envolvido no processo para que a gente considere, para que a gente chame esse evento de fenômeno, né? Aqui eu estou usando, mas quando eu estava falando sobre fenômenos ondulatórios e corpusculares na mecânica quântica, então no contexto da mecânica quântica, fenômeno vai assumir uma definição diferente aqui, pelo menos nessa interpretação que eu estou apresentando. Tá? Essa interpretação que eu estou apresentando é o que a gente conhece como interpretação de Copenhague. Tá? Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala mais sobre a interpretação de Copenhague. Nesse caso, fenômeno não é só aquilo que acontece lá na natureza, isolado, não.
o fenômeno envolve também, quando eu falo de fenômeno, eu estou englobando aqui, estou incluindo também o aparato experimental usado para medir os objetos da natureza, né? Então, quando eu falo de fenômeno ondulatório, por exemplo, eu estou falando de um experimento de fenda dupla e aí o fenômeno envolve toda a montagem experimental e o resultado, tá? Então, a marcação na tela que aparece num experimento de fenda dupla, mais o aparato experimental, aquilo tudo ali constitui o fenômeno. Então, a chave para entender esse tipo de interpretação é pensar que os objetos da mecânica quântica em si, eles não têm propriedades definidas. Então, não tem sentido falar de propriedades de um objeto isolado. Só tem sentido falar de propriedades do objeto quando ele está dentro de um contexto experimental. Então, essa pergunta se o fóton é uma onda ou uma partícula, a resposta para ela é essa pergunta não tem sentido. Essa pergunta ela precisa de um complemento. Tá? Essa pergunta só vai ter esse conceito, né, de onda e partícula, só vai ter significado nessa discussão da mecânica quântica quando a gente inclui o experimento que a gente está usando para detectar o fenômeno, né? Então, o fenômeno pode ser corpuscular ou ondulatório, mas aí fenômeno aqui envolve também a montagem experimental. Então, para entender o conceito de fóton de verdade mesmo, a gente precisa entender um pouco essa forma de interpretar a mecânica quântica, né? A gente precisa entender o que é a dualidade onda-partícula e como que ela acaba influenciando ali nos resultados da mecânica quântica.